irmãos, nós nesta noite estamos aqui, diretamente do Templo Central da Assembleia de Deus em Mossoró, para poder falar com vocês a palavra de Deus e refletir sobre a obra missionária da igreja. Sobre a obra missionária da igreja, estamos vivendo nesse tempo de pandemia, as igrejas estão fechadas, não podem realizar cultos, mas o céu não está fechado. O céu não está fechado, nós podemos clamar a Deus, conversar com Deus e falar com o Senhor, e podemos também pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa, e louvado seja Deus pelos canais de comunicação que Deus tem nos dado a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Esse capítulo 13 fala várias parábolas são mencionadas por Jesus neste capítulo 13, e quero destacar aqui duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio. E eu quero ler dois versículos aqui, um na parábola do semeador e outro na parábola do joio, que embasa a nossa mensagem de hoje, que vai falar que o campo é o mundo. Mateus 13:3 diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. No versículo 38 deste mesmo capítulo 13 de Mateus, a Bíblia diz: o campo é o mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o semeador é aquele que leva a semente da palavra de Deus para fazer a sua semeadura, e o campo, ele semeia, ele vai jogar a sua semente em um campo, em uma terra. E diz aqui, os textos que nós lemos, que o campo é o mundo, o local da semeadura é o mundo. E é sobre isso que nós queremos refletir nesta noite, neste culto de missões, neste culto de obra missionária. Porque o problema do pecado, ele é universal. O problema do pecado, ele é global e atinge a todas as pessoas do mundo. O problema do pecado não é somente aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do Brasil, mas é de toda a terra, é de todo o mundo. Romanos 5:12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o problema do pecado é um problema que alcança todas as pessoas. Tanto faz se a pessoa mora na maior metrópole do mundo, não importa se ela mora em Tóquio, em Nova York, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Londres, seja lá onde for, ou em Mossoró, ou em qualquer cidade pequena, qualquer vilarejo, qualquer tribo indígena, não importa se é na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, lá na Antártida, no Polo Norte, não importa onde não importa a condição social, a condição econômica, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, porque o problema do pecado, ele atinge a toda a humanidade. Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum de justo, nenhum sequer, como diz Romanos capítulo 3, versículo 10. E o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas afastadas de Deus. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele quebra a comunhão entre o homem e Deus. E esta situação de pecado, esta condição de pecado que todos nós nascemos, não há quem escape dessa condição.
A Bíblia diz que em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores por natureza, já nascemos nessa condição pecaminosa e isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa agradável, isso não traz vantagem nenhuma para nós. Pelo contrário, essa condição de pecador atrai a ira de Deus sobre nós. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da obediência. A Bíblia diz que por natureza nós éramos filhos da ira. Portanto, meu amigo, você que ouve esta palavra neste momento pelas redes sociais, eu quero te dizer, a condição de pecado em que você vive não é nada boa, não é nada agradável. Você está correndo perigo, escapa-te por tua vida, entra na arca que é Jesus, porque embora o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então o problema do pecado, ele é global. O problema do pecado, ele é mundial e alcança e atinge a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Mas louvado seja Deus, que a solução de Deus para o problema do pecado humano também é uma solução global, também é uma solução universal, também é uma solução que abrange a todas as pessoas. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou somente os moçoroenses, Deus não amou somente os cariocas, Deus não amou somente os europeus, mas Deus amou o mundo, todas as pessoas. Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não deixa ninguém de fora. O evangelho é inclusivo, a salvação é inclusiva, a expiação é ilimitada. O que Jesus conquistou na cruz, o poder, a salvação que Jesus conquistou na cruz para nós, ela tem alcance universal e é suficiente para salvar toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fica ninguém de fora. Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, se sente de alguma forma excluído ou excluída da sociedade, de algum grupo social, da sua família, de algum lugar, por algum motivo, por alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é inclusiva, o evangelho é inclusivo, o amor de Deus é inclusivo, não deixa ninguém de fora. Deus não ama somente todo mundo coletivamente, mas ama cada um de nós individualmente e ama também a você. Glórias ao nome de Jesus. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. A salvação é para todo mundo, é para toda a humanidade. João Batista, quando viu Jesus nas margens do Rio Jordão, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus. Somente o Deus que se fez carne e habitou entre nós, somente Jesus, que era perfeito, que nunca pecou, o Cordeiro imaculado de Deus, somente o sacrifício dele tem mérito suficiente para perdoar, para expiar os pecados de toda a humanidade. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todo e qualquer pecado. Não importa o seu pecado, não importa a sua situação, porque muito maior é o poder do sangue de Jesus. 1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele morreu, ele derramou o seu sangue, não somente para salvar a igreja, não somente para salvar a nós que aqui estamos proclamando a palavra dele neste momento, mas ele morreu também para salvar você.
E o que é que você está fazendo que ainda não é crente? O que é que você ainda está fazendo que ainda não aproveitou essa oportunidade? Entra pela porta que é Cristo. Jesus morreu por você. Não fique indiferente ao convite de Cristo. Hoje foi lido nesta noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai ficar indiferente? Não vai fazer nada? Glórias a Deus, o amor de Cristo nos constrange a irmos até Ele, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 4,14 diz que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus não é o Salvador, não é somente de 1, 2 ou 3. Jesus é o Salvador do mundo. E Tito, capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, trazendo salvação a todas as pessoas. O Evangelho é inclusivo, a graça de Deus, ela alcança todo e qualquer pecador. Glórias ao nome do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, se o problema do pecado é universal e global, saiba de uma coisa: a solução para o problema do pecado também é universal, também é global e suficiente para salvar. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, todo aquele que crê. Glórias a Deus. Não fique com raiva porque os crentes dizem que são salvos. Não fique com raiva, não fique chateado disso, por causa disso. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, não somos pecadores também. Mas nós nos convertemos a Cristo, nós aproveitamos a oportunidade, nós entramos pela porta que é Cristo. E você, por que não entra também? Não adianta ficar aí com mimimi, falando dos crentes, que os crentes dizem que é salvo, que ninguém pode dizer que você é salvo. Aceite Jesus também como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e você vai sentir a alegria da salvação. Glória a Deus. Quando dizemos que somos salvos, não é para nos orgulhar, não é para a gente se sentir melhor do que ninguém, porque não somos melhores do que ninguém, somos pecadores também, mas queremos falar com isso, que do mesmo jeito que Jesus nos salvou, Ele também pode salvar você e a sua família. Diz a Bíblia: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que diz Romanos no capítulo 10, no versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é pedir ajuda do Senhor, é clamar ao Senhor, é pedir socorro ao Senhor. O problema do pecado você não pode resolver. Ninguém pode resolver problema de pecado de ninguém, somente Jesus. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Todo aquele que chegar diante de Cristo, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão, vai encontrar o perdão. Mas o próprio texto aqui de Romanos 10, depois que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele começa a fazer várias perguntas retóricas nos versículos 14 e 15, que serve de meditação, que serve de conscientização missionária para nós, igreja do Senhor. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Só vai invocar o nome do Senhor quem crê, só vai invocar o nome do Senhor quem confia. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas como eles vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? Somos muito privilegiados, porque vivemos em um país, em um estado, em uma cidade, onde o nome de Jesus é anunciado em todos os lugares. Nós nascemos em um mundo, uma região onde muito se fala sobre Jesus. Ninguém pode dar desculpa que nunca ouviu falar sobre Jesus, mas infelizmente tem muita gente ainda na terra, tem muita gente ainda neste planeta que nunca ouviu falar de Jesus. Na África, na Ásia, no Oriente Médio, e até mesmo em alguns lugares aí
da Europa, muita gente ainda não ouviu falar de Jesus. Então daí a necessidade que nós temos de falar a palavra de Deus, porque como eles crerão naquele de quem não ouviram falar? Aleluia! E como ouvirão se não houver quem pregue? Tem que ter um mensageiro, tem que ter um portador da mensagem, tem que ter alguém que propague, que proclame a palavra de Deus para essas pessoas, porque elas sozinhas por si mesmas, elas vão ter muita dificuldade de ter acesso ao Evangelho. Então alguém tem que tomar a iniciativa de levar a palavra de Deus para essas pessoas. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí já vem a responsabilidade da igreja. A igreja tem a responsabilidade de enviar missionários. A igreja tem a obrigação de enviar pregadores da palavra de Deus para pregar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Isso não é obrigação da ONU, isso não é obrigação do governo federal, isso não é obrigação de governo nenhum, de entidade nenhuma, de ONG nenhuma, mas é a igreja. A única agência do céu aqui na terra é a igreja, e é a única instituição com a responsabilidade de pregar o Evangelho. A igreja como corpo de Cristo e a igreja como organização religiosa, como comunidade de fé, como comunidade de cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, que se reúnem em determinado lugar, que moram em determinada cidade, que se organizam numa organização religiosa, numa denominação religiosa. Ela tem a obrigação de se organizar para enviar pessoas para pregarem o Evangelho. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o Evangelho. É por isso que o tema deste culto, é por isso que hoje a palavra gira em torno desta afirmação. Todas as pessoas têm o direito de serem evangelizadas, e a igreja tem o dever de evangelizar a todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de serem evangelizadas, e a igreja tem o dever de evangelizar a todas as pessoas. Existem os chamados direitos universais, direitos fundamentais da pessoa humana. São direitos que são intrínsecos à própria natureza humana. Fala-se, por exemplo, no Brasil, de outros direitos que estão na Constituição, como todos têm direito à saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É verdade. A educação, mesma coisa. Todos têm direito à educação e o Estado tem o dever de dar a educação de todos. Mas eu quero falar outro direito importante aqui, que não está e nem pode estar na Constituição Federal, mas está na Constituição do céu, que é a Bíblia Sagrada. Todos têm o direito de serem evangelizados e a igreja tem o dever de evangelizar a todas as pessoas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz que com o seu sangue Jesus comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu, derramou o seu sangue e comprou almas de toda tribo, povo, língua e nação, os quais reinarão com Cristo aqui na terra. Apocalipse 5 e 10. Agora, meu irmão, minha irmã, se lá no milênio vai reinar com Cristo aqui na terra pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, se lá no céu também vai ter pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, então, para que isto aconteça, a igreja, em primeiro lugar, antes disso, tem que pregar o Evangelho para todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nação. Então, para que no reino de Deus haja salvos de todas as tribos, povos, línguas e nações, primeiro a igreja deve fazer missões transculturais em todos os lugares. Foi isso que Jesus mandou. Marcos 16 e 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Não disse ide por toda a cidade, ide por todo o mundo. A responsabilidade da igreja é global. E prega o evangelho a toda criatura, inclusive a quem você não gosta, inclusive a quem você não conhece, inclusive a pessoas e grupos até que não gostam de você. Mas temos a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. É levar as pessoas a palavra de Deus, para que elas possam gozar desse direito de ouvir o evangelho. E aí, depois que ouvirem a palavra, a decisão é delas se vai aceitar ou vai rejeitar o evangelho. Mateus 28:19, Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações. E nação aqui na Bíblia não se refere apenas a um país politicamente organizado e reconhecido pela ONU, né? Não, aqui nação significa etnias, é povo, tribo, língua e nação. O Brasil, por exemplo, é um país que tem várias etnias aqui dentro do país, do Brasil, tem vários povos aqui. Não tem somente essa maioria de brasileiros que é formada, né, por uma mistura de índios, africanos e europeus. Não, mas existem várias nações indígenas aqui no Brasil. E elas precisam ouvir o evangelho. Inclusive, várias delas falam outras línguas, não é o português. E precisam também ter acesso ao evangelho. Então, Jesus mandou a sua igreja fazer discípulo de todas as nações. Lucas 24:47, Jesus falou aos seus discípulos, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A pregação da igreja tinha que alcançar a todas as nações. Agora, como diz aqui, começar por Jerusalém não significa ficar restrito a Jerusalém, não significa começar e parar em Jerusalém, é começando em Jerusalém. Porque se o missionário não tem coragem de pregar a palavra de Deus aqui em Mossoró, como é que ele vai ter coragem de pregar lá na Ásia? Como é que vai ter coragem de pregar na África? Se ele não ama o seu irmão a quem viu, como é que ele vai amar a outra pessoa que não viu? Então, começando por Jerusalém. E Jesus disse em Atos 1:8, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E a ideia aqui desse versículo não é primeiro no lugar, depois que terminar aquele lugar, vai para outro lugar, e depois que terminar naquele lugar, vai para outro, e assim vai se expandindo até chegar no mundo inteiro. Não é assim. A ideia aqui do versículo é de simultaneidade, é de fazer tudo ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até aos confins da terra. E eles obedeceram o chamado de Deus. Eles obedeceram a ordem do Senhor, e a Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Não ficaram pregando só em Jerusalém, não. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Porque a igreja que evangeliza, a igreja que faz missões, é uma igreja que experimenta a manifestação do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Glórias a Jesus. A gente vê no Novo Testamento uma igreja missionária, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja que se destacou, foi a igreja que enviou Saulo e Barnabé para fazer a obra missionária transcultural. Só que aquela igreja não esperou, primeiramente, ganhar toda a sua população para Cristo, para depois enviar missionário transcultural, não. A igreja estava ali, estava pregando o evangelho, e Deus disse, separe a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho mandado. Então, se a igreja de Antioquia fosse esperar primeiro toda a cidade de Antioquia se converter, para depois mandar Saulo e Barnabé,
então aqueles países todos que foram evangelizados por Paulo ainda estavam esperando até hoje. E a gente vê no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, como o trabalho transcultural de Paulo foi frutífero, como ele cumpriu esse chamado, como ele ensinou a fazer missão transcultural na prática. E quando eles chegaram em Tessalônica, a Bíblia diz em Atos 17:6, Paulo e a sua comitiva missionária lá em Tessalônica foram acusados de alvoroçarem o mundo com a pregação do Evangelho. Essa palavra mesmo, alvoroçar o mundo, porque quando a igreja pega o Evangelho, irmãos, o Evangelho alvoroça mesmo, porque o Evangelho ele produz mudança, o Evangelho produz transformação, o Evangelho impacta. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, ele impacta a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. E os habitantes de Tessalônica disse que Paulo tinha alvoroçado o mundo com a pregação do Evangelho e agora estava lá na cidade deles, chegou lá na cidade deles. Aleluia, glória a Deus. Muitas cidades aí estão esperando esse alvoroço santo do Senhor. Paulo, em suas viagens missionárias, já tinha pregado o Evangelho por todo o mundo, conforme Atos 24:5. Aquele mundo conhecido da época, ele já tinha pregado em muitas nações. E assim, irmãos, é esta a nossa responsabilidade, cumprir o ID de Jesus. Dar oportunidade para que as pessoas que não conhecem a Cristo ouçam o Evangelho que salva, que liberta. A Assembleia de Deus é fruto da obra missionária. Daniel Berg e Gunnar Wingre, 2 missionários suecos, moravam nos Estados Unidos. Deus enviou eles para virem para o Brasil, pregar o Evangelho, pregar que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá para buscar a sua igreja. Se eles não tivessem vindo para o Brasil, como é que a gente ia conhecer a palavra de Deus? E eles vieram para um lugar que não conhecia, não sabia nem onde era, não conhecia a cultura, não conhecia a língua, não conhecia nada, mas eles vieram, eles se doaram em prol da salvação de almas aqui neste país, e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil, com milhões e milhões de crentes em Jesus Cristo. E o interessante é que depois que a Assembleia de Deus foi fundada, em 1911, lá no estado do Pará, com pouco tempo, 2 anos apenas após a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará, a Assembleia de Deus enviou um missionário para pregar o Evangelho em Portugal. Veja aí, irmãos, como é a visão de Deus, como é interessante. O Brasil, um país muito grande, muitos estados, a pregação do Evangelho Pentecostal nem começou pelas 2 grandes metrópoles, que eram Rio de Janeiro e São Paulo na época. Começou lá em Belém do Pará. E as pessoas que eram evangelizadas ali saíram por todas as partes deste Brasil, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, mas com apenas 2 anos de fundação, mesmo que o Brasil todo ainda não tenha sido evangelizado, mas eles mandaram missionário para Portugal. Então, a obra missionária transcultural está no DNA da Assembleia de Deus. Além das missões locais, a Assembleia de Deus em Mossoró realiza missões transculturais há 45 anos. Em 1976, a Assembleia de Deus em Mossoró enviou o primeiro missionário, a primeira família missionária para pregar o Evangelho no país de Equador. E atualmente, a nossa igreja faz missões em diversos países da América do Sul, como Venezuela, Paraguai, Uruguai, na Espanha, na África, em Gâmbia, Cabo Verde. São aproximadamente 14 famílias missionárias apoiadas pela Assembleia de Deus de Mossoró. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a responsabilidade com a obra missionária é de toda a igreja, e não somente dos missionários que vão. A responsabilidade não é tão somente do diretor do departamento de missões.
A responsabilidade missionária não é somente da equipe que dirige o culto de missões, mas a responsabilidade é de toda a igreja. É não somente da direção da igreja que envia os missionários, mas também de todos os membros e congregados. É por isso que nós fazemos sempre, nesses cultos de missões, esse trabalho de conscientização missionária. E antes de terminar esta palavra, porque o tempo já está muito avançado, eu quero responder uma possível pergunta que talvez você esteja fazendo a você mesma nesta noite, meu irmão, minha irmã. Como é que eu posso fazer missões? Simples, de 3 formas você pode fazer missões. Você pode fazer missões orando. Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Observe que são poucos os que se dispõem a ir, são poucos os que vão, e Deus sabe disso, Jesus sabe que são poucos, mas Ele quer que a sua igreja ore, Ele quer que a sua igreja peça, Ele quer que a sua igreja se envolva, que sinta a necessidade e se envolva neste clamor a Deus, para pedir que Deus levante mais missionários. Então você pode orar, para Deus levantar mais missionários, vocacionar mais famílias, chamar jovens, moças, rapazes, famílias para pregar o evangelho em outras culturas. Você pode orar pelos missionários que já estão no campo missionário, para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus fazer frutificar o trabalho deles. Então, nós podemos, através da oração, ir em todos os 4 cantos da terra para pedir a bênção de Deus em favor dos missionários. Você também pode fazer missão indo, atendendo o chamado de Deus na sua vida. E louva a Deus, porque a congregação central é uma congregação missionária. Deus tem enviado daqui desta congregação missionários para pregar o evangelho em outros lugares. Eu quero aqui mandar a saudação e a paz do Senhor para o missionário William, a irmã Gigi, a sua filha Williane, essa família abençoada que se congregava conosco aqui na congregação central. Eles estão fazendo a obra missionária ali no Uruguai. Glórias a Deus. Então você pode fazer a obra missionária indo, atendendo a vocação do Senhor. Agora, só vá se for chamado. Não é com emoção, mas tem que ser chamado por Deus, tem que ser vocacionado pelo Senhor. E a outra forma de fazer missão é contribuindo com as ofertas missionárias. Todos nós podemos contribuir com alguma coisa, segundo a prosperidade de cada um, segundo a condição de cada um, podemos contribuir com a obra missionária, com a oferta missionária para sustentar os missionários. E não tem sido fácil. Nos últimos anos no Brasil, a economia brasileira tem passado muita dificuldade e o dólar subiu muito. Hoje o dólar já está 5,60, coisa desse tipo, muito caro. E tudo isso impacta muito o trabalho missionário da igreja, porque quando a gente envia as remessas missionárias para o sustento das famílias missionárias no exterior, tudo isso tem que transformar em dólar e dificulta muito, há um problema muito sério e desvaloriza a moeda brasileira e assim a nossa capacidade de ajuda fica diminuindo. E isso, irmãos, é um desafio para nós, de aumentarmos a nossa oferta missionárias, de aumentarmos as nossas contribuições. Então não deixe de enviar a sua oferta missionária. Você não está podendo vir hoje ao templo, porque estamos com as portas fechadas, estamos transmitindo, fazendo uma live aqui da congregação central, mas você pode. Pegue o número da conta da igreja, o número da conta do departamento de missões da igreja, e você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência para a conta da igreja. Peça ao seu pastor, peça ao seu dirigente, peça aos irmãos da igreja o número da conta. Pode pedir a mim também, que eu mando para você nas redes sociais, e faça a sua transferência, porque amanhã, segunda-feira, o departamento de missões já tem que fazer essas remessas. Os missionários estão esperando, eles não podem passar necessidade onde eles estão, países desconhecidos.
não tem nem a quem pedir emprestado lá. Então, eles precisam da nossa ajuda e nós precisamos colaborar com a oferta missionária. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que toque cada vez mais em nossos corações para que a gente desperte para a importância desse trabalho. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.